Hello, tudo bem, nono ano? Espero que vocês estejam bem, que o fim de semana tenha sido maravilhoso, que a segunda-feira tenha começado animada, mesmo sendo segunda-feira, e que vocês estejam bem preparados para essa aula de hoje, para mais um conteúdo, para falarmos mais um pouquinho de física, beleza? Então pega lápis, papel, caneta, borracha, MD de Química, MD2 de Química, beleza? E vamos lá. Cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais. Data de hoje, agosto de 2020, conteúdo ligações químicas. Habilidade assimilar como ocorrem essas ligações químicas, beleza? Então a gente vai falar como estão acontecendo essas ligações químicas. Nós já começamos falando sobre isso na semana passada, falamos sobre regra do octeto, que todo elemento tem uma missão de vida e que a missão de vida desse elemento é que ele consiga ficar estável. E que para ele ficar estável, ele vai precisar ficar com 8 elétrons na camada de valência. Retomamos bastante essa questão de camada de valência, de como que a gente faz a distribuição eletrônica no nosso momento ao vivo da semana passada. E se ficou alguma dúvida ainda, amanhã a gente tira no nosso momento ao vivo. Dentro do momento ao vivo da semana passada, ainda quando a gente estava falando das ligações, eu adentrei então no primeiro tipo e falei para vocês que nós tínhamos 3 tipos de ligações químicas. As ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. E hoje a gente vai entender um pouquinho então dessas 3 ligações e como cada uma delas funciona, beleza? Você pode acompanhar iniciando essa aula lá na página 5 do seu MD, beleza? Quando a gente fala então de ligação iônica, como a gente já tomou no momento ao vivo da semana passada, só vou retomar brevemente aqui, é aquela ligação formada por um metal e um ametal. Um metal que tem a tendência de doar os elétrons e um ametal que tem a tendência de receber. Então vai ser um tipo de ligação onde um está doando, virando então um cátion, e um está recebendo, virando então um ânion, beleza? Então esse tipo de ligação nós vamos chamar de ligação iônica, beleza? Um ametal com um metal que doa, um ametal que recebe, formando então as ligações que nós chamamos de iônica. Outro ponto bem importante da gente entender com relação às ligações iônicas, né, esses compostos que são formados por ligações iônicas, é que eles possuem ponto de fusão e de ebulição bem elevados, ou seja, para se tornar gasoso ou para se tornar sólido, esses elementos vão precisar ter pontos de fusão bem acima do comum. Então, por exemplo, para evaporar precisa chegar em 300 graus Celsius. Então lembrem dessa característica com relação aos compostos iônicos, porque isso é bem importante da gente entender. São compostos que têm pontos de fusão e pontos de ebulição bem acima do comum. E normalmente em temperatura ambiente eles vão ser compostos sólidos, beleza? Essas são características ali mais essenciais, mas quando a gente bate o olho e vê um ponto de ebulição de 300 graus, a gente já sabe que vai ser ligação iônica, porque tem um ponto de fusão e de ebulição bem altos, beleza? Seguindo, então, nós vamos ter os compostos que vão... mais uma coisa, compostos de ligação iônica vão formar os nossos cristais, como o cristal de sal. Então, NaCl, como eu já falei na aula, cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, forma cristais de sal. Então, os compostos iônicos são aqueles compostos que vão formar os nossos cristais, beleza? O segundo tipo de ligação que a gente vai ter são as ligações que nós chamamos de ligação covalente. A ligação covalente, ela vai acontecer entre 2 ametais. Então, acontece sempre entre 2 ametais. Nós não vamos ter metal envolvido. E nesse tipo de reação, nós não vamos ter um doando e o outro recebendo. Nós vamos ter um compartilhamento de elétron. Ou seja, vou mostrar aqui para vocês, para que fique mais fácil de entender. O hidrogênio, ele tem 1 e precisa receber mais 1 para ficar estável. O flúor tem 7 e precisa receber mais 1. Não está acontecendo uma doação. O hidrogênio não está doando para o flúor e o flúor não está doando para o hidrogênio. Vejam, como a gente fala lá nos conjuntos na matemática, né? Os elétrons estão sendo compartilhados, né? Ficam valendo para os 2 elementos. Então, quando existe esse compartilhamento, onde o elétron não sai de um para ir para o outro, os átomos vão ficar ligados, né? Os elétrons vão gerar essa ligação, como ali, por exemplo, entre o hidrogênio e o flúor. Esse tipo de composto, onde está tendo um compartilhamento e não uma doação e um recebimento, quando é compartilhamento, que fica o elemento valendo o átomo valendo para os 2, né? O elétron valendo para os 2, nós vamos chamar de compostos covalentes.
esses compostos acontecem sempre entre dois ametais. Uma outra coisa bem importante é que aqui, como ocorre um compartilhamento, muitas vezes o elemento vai poder compartilhar mais de um elétron. E aí vai formar ligação simples quando tem um só, ligação dupla quando tem dois e tripla quando tem três. Então, como a gente ilustra isso? Né? Então, por exemplo, aqui, né, o meu carbono ele está trocando 2 elétrons com esse oxigênio e está trocando 2 elétrons com esse oxigênio. Né? Então, por que tem 2 risquinhos? Porque são 2 elétrons que estão sendo compartilhados com esse e 2 elétrons que estão sendo compartilhados com o outro. Então, quando tem... Então, por exemplo, o carbono ali está precisando de 4. O que vai acontecer? Né? Ele vai compartilhar 2 com esse, e assim fecha a quantidade de elétrons para ele ter 8 na camada de valência. Lembrem-se sempre, na ligação covalente, não sai de um para ir para o outro. É um compartilhamento, onde o elétron vai ficar valendo para os dois, beleza? Mas por que não acontece esse ato do elétron sair de um elemento para ir para o outro? Por causa de uma coisa chamada eletronegatividade. Nós já falamos sobre eletronegatividade quando a gente falou lá de tabela periódica. E eu mostrei para vocês que todo elemento que era mais próximo do flúor era mais eletronegativo, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Como aqui essas reações acontecem entre dois ametais, ou seja, entre elementos que estão próximos da tabela periódica, não tem eletronegatividade suficiente, né, diferença de eletronegatividade suficiente, como tem lá na ligação iônica. Aqui a diferença de eletronegatividade é pouca, porque está todo mundo um pertinho do outro na tabela periódica. E é essa falta de diferença de eletronegatividade que vai fazer com que o elemento não tenha energia suficiente para mandar o elétron de um para o outro. E aí forma, então, o que a gente chama de compartilhamento. Que o elétron vai ficar valendo para os dois elementos. Beleza? Tranquilinho até aí? Aqui, quando a gente fala das características dos compostos covalentes, formados por ligações covalentes, uma característica bem oposta dos iônicos é o quê? Aqui, os pontos de fusão e os pontos de ebulição são baixíssimos, ou seja, quando lá a gente tinha 300 graus, aqui a gente vai ter 10 graus como ponto de ebulição, 20 graus, em 20 graus o elemento já está evaporando, já está ebulindo. Então gravem bem isso, porque isso é chave quando a gente está resolvendo um exercício. Aqui, todos os compostos eles vão ter pontos de fusão e pontos de ebulição relativamente baixos, beleza? Isso é bem importante de lembrar. Por fim, a gente entra no terceiro tipo de composto, no terceiro tipo de ligação. Qual é o nosso terceiro tipo de ligação? As ligações metálicas. Então, nós falamos de ligação entre um metal e um ametal, ligação entre ametal e ametal. E para fechar, a gente fala das ligações que acontecem entre dois metais. E essas ligações nós vamos chamar de metálicas. As ligações metálicas são bem diferentes. Por quê? Porque não acontece isso de um estar doando e o outro estar recebendo. Todos os metais, eles têm essa característica de ser doadores de elétrons, ou seja, eles sempre formam cátions, né? Todo metal, ele quer doar elétrons, certo? Como ele tem essa tendência a doar, a perder elétrons e a formar cátions, as ligações não vão acontecer daquela forma como acontecem lá na iônica, um doando e o outro recebendo, ou como acontecem na covalente, que existe o compartilhamento dos elétrons. Aqui não. Aqui, como todo mundo doa, vai formar o que a gente chama de nuvem de elétrons, né? Então, tá todo mundo doando, vai formar uma nuvem de elétrons, e a partir dessas nuvens de elétrons, onde está todo mundo doando, é que vai acontecer, então, as ligações ali que eles precisam fazer a partir da nuvem, para que todo elemento consiga atingir os seus 8 elétrons na camada de valência e se tornar estáveis, certo? Então, as ligações metálicas, elas são as mais simples da gente entender. Nós precisamos saber o quê? Que é um tipo de ligação que acontece entre dois metais e que ele é um tipo de ligação onde todo mundo tem tendência a perder elétrons, ou seja, todo mundo tem tendência a ser cátion, então todo mundo está doando, vai formar uma nuvem de elétrons, e essa nuvem de elétrons é de onde eles conseguem tirar os elétrons que eles precisam para então conseguir realizar as suas ligações e atingir 8 elétrons na camada de valência. Beleza? A aula é um pouquinho estendida, mas acho que para a gente entender as características básicas de cada tipo de reação é bem tranquilinho. Vão ter alguns exercícios no slide, realizem direitinho e amanhã a gente se encontra para falar um pouco mais sobre as ligações químicas no nosso momento ao vivo. Um forte abraço e até amanhã, meus queridos!